Só tinha um pedido para avisar. Se aceder à página do Facebook, aparece lá o live. Vou aceder, vou ver. Acho que sim. Eu tenho aqui acesso aqui. Tá. Já está. Sim, já está. Facebook Líder. Já temos 14 visualizadores, já temos 14 pessoas a visualizar. Passámos o teste, funcionou. Sim. Muito bem. Ok. Guardamos um sistema. Eu vou mantendo este aberto para ver, para acompanhar. Está tudo a correr bem. Ok. Acho que são 3 minutos. Eu vou fazer assim só uma sumoazinha do João, dar a indicação do Dr. João Prestrelo, não é? Que está connosco. Tivemos o Diogo Martins que disse que já estão lá, já estão live, portanto estamos vivos. Exato. Por enquanto, é verdade.
Se calhar podíamos ir começando, já são 19 horas. Acho que sim. Vou atualizar aqui na página. Uhum. Ok. Podemos então começar. Começar, não é? Exato. Ora, boa tarde. Ou boa noite, mas boa hora ainda é tarde. Vamos dar então início ao nosso webinar, ao nosso primeiro webinar, o primeiro de muitos outros. Temos o Dr. João Perestrelo, que vai estar connosco a presidir este webinar, vai falar na importância da saúde mental na maternidade, que é assim um tema às vezes, ou melhor, a saúde mental no geral é colocada um bocadinho à parte, não é, Dr. João? Mas realmente na maternidade às vezes floreia-se tanto, não é, que esquecemos do outro lado que as senhoras passam às vezes por um processo difícil das depressões pós-parto e tudo aquilo que faz parte da maternidade, os medos, os receios, tudo aquilo que achamos que é tão bonito que é fantástico, é o melhor momento, se calhar, que uma mulher vive, uma importância extrema, mas pela importância que tem, realmente tiramos-lhe às vezes a parte importante que é a necessidade que a mãe esteja bem, equilibrada, feliz, tranquila, porque tudo isso pode ser transmitido ao seu bebê, se assim não for. E, portanto, temos aqui um especialista na área, o Dr. João Perestrelo, e realmente é uma pessoa mais do que formada a todos os níveis e de quem eu tenho uma grande estima e uma grande admiração. E realmente tem mestrado em Medicina pela Universidade do Porto, é médico especialista em Psiquiatria e psicoterapeuta, formação de nível A de Psicoterapia Interpessoal, formação em diretor de psicodrama pela Sociedade Portuguesa de Psicodrama, instrutor qualificado do programa de redução de stress baseado no mindfulness, formada em hipnose clínica, formação em psicoterapia MDR, formação em entrevista motivacional, master em psicofarmacologia, temos também uma certificação em terapia eletroconvulsiva, formada em perturbações aditivas por Harvard, tem vários livros da sua autoria, artigos como autor e coautor, nacionais e internacionais, e é membro da Comissão Científica e assistente externo convidado do curso de Mindfulness da Universidade do Porto e também revisor científico em revistas de saúde mental internacionais e cofundador no Centro de Mindfulness na Medicina e na Sociedade. Temos aqui um vasto currículo que, como é óbvio, pode ser também consultado na página do Instituto, porque senão eu tinha que ler os outros nomes todos dos locais onde foi realizadas estas formações, que são locais realmente com uma grande credibilidade e que aconselho então a poderem consultar e conhecer melhor o Dr. João Perestrelo e por isso vou-lhe passar a palavra, o dom está consigo e obrigada por estar aqui comigo e vamos também conversando e fazendo algumas perguntas que eventualmente possam ser, isto é uma partilha com todos e portanto vamos estar atentos também àquilo que nos vão dizendo neste direto. Muito obrigada e vamos a isso. Antes de mais, obrigado, doutora Fátima, por esta apresentação e por este convite para estar hoje aqui. Quando me sugeriram um tema, pensei de facto na psiquiatria perinatal, porque acho que é um tema que se enquadra bastante também no espírito daquilo que é o ID, o Instituto do Desenvolvimento, que tem muito a ver, que está muito alicerçado nesta visão
que vai desde os 0 anos até à sepultura, digamos assim. E, portanto, por que não começar por este momento que é a gravidez e que reveste as vidas de muitas mulheres e de muitos homens também, e que de facto, assim à partida, parece que a maternidade é um período de grande bem-estar para a mulher, para a família, mas de facto há um grande número substancial, portanto, um número substancial de mulheres que durante este período vivencia sintomas de alguma forma perturbadores, que acaba por tornar esta experiência, citando algumas palavras, naquela que pode ser uma das piores experiências da sua vida. E, de facto, isto pode acontecer, e para as mães ou futuras mamães que nos estão a ouvir, isto pode gerar alguma ansiedade, mas, portanto, vamos fazer com que isto seja apenas informativo, ok? Aquilo que nós vamos falar aqui hoje não acontece, felizmente, com todas as mamães, mas, de facto, a saúde mental é transversal. E ainda que uma mãe não vá sofrer de uma depressão pós-parto, ou de um blues, ou de uma psicose pós-parto, coisas que nós vamos aqui abordar, ainda assim vai tocar em momentos fundamentais de vulnerabilidade, de dúvida, de ansiedade, e tudo isso sem ser doença mental, porque faz parte da normalidade, mas é saúde mental. E, de facto, no período perinatal, e perinatal é o termo que nós usamos para designar aquele período de tempo que está à volta do nascimento, nós sabemos que à volta de 15, 20% de mulheres vão, de facto, apresentar um distúrbio, uma alteração na sua saúde mental. Portanto, é um número muito elevado, de facto, para passar ao lado e para nós não lhe darmos a devida atenção. E estas perturbações mentais possivelmente vão levar elas mesmas a uma má qualidade das relações entre pais e filhos, entre mãe e bebê, e mesmo entre pai e bebê, porque aqui esta dia é sempre fundamental, e por sua vez... Desculpe. E também, se calhar, entre o próprio casal. Depois Exatamente. Exatamente. E, portanto, isto tem este impacto não só nesta relação pais-filhos, entre o casal, como também vai estar amplamente envolvido na saúde mental na idade adulta deste ser que está a nascer. Portanto, temos aqui um sistema muito intrincado e muito complexo que está em constante interligação. E isto é muito simples perceber que, de facto, a gravidez e o parto são fatores de stress biológico que induzem alterações enormes, alterações hormonais, entre outras. Temos, por exemplo, um aumento hormonal na mulher durante a gravidez. No momento do parto, as hormonas descem abruptamente e isto só por si pode dar origem a um conjunto de sintomatologia. E, portanto, há aqui uma modelagem do nosso sistema nervoso central que acaba por constituir um fator que pode precipitar depressão, ansiedade, psicose em mulheres que, de facto, têm aquilo que nós chamamos uma vulnerabilidade psiconeuroendócrina específica. Palavrão para designar realmente esta vulnerabilidade no campo psicológico, a vulnerabilidade no campo neurológico e no campo endócrino. Portanto, nem todas as mulheres vão desenvolver, mas existem, de facto, vulnerabilidades que predispõem a que estes quadros ocorram. Adicionalmente a isto, não é? Depois do nascimento, a mãe vai ter que lidar... quem diz mãe também diz o pai, obviamente, com mudanças psicossociais em várias áreas, nomeadamente na aquisição do papel de mãe, deste papel social de mãe, que acarreta também perdas, não é? E mudanças associadas a outros papéis. E isto por si também é uma grande fonte, é um grande fator de stress psicossocial e que também pode despoltar alguns quadros no pós-parto. Portanto, temos aqui um grande período temporal em que muita coisa pode, de facto, acontecer. E os mecanismos
envolvidos na relação entre as perturbações psiquiátricas perinatais e o desenvolvimento depois infantil é bastante complexo. Nós sabemos que durante o período perinatal a saúde mental parental, portanto da mãe, do pai, representa uma chave essencial para o desenvolvimento deste futuro ser. E o tratamento dos pais com perturbações psiquiátricas, com perturbações mentais, é suscetível de reduzir a intensidade destes sintomas e a duração destes episódios. Portanto, diagnosticar e tratar é fundamental. E, infelizmente, há aqui muita sintomatologia que muitas vezes passa ao lado, não apenas por uma minimização ou pelo estigma, mas também por muitas vezes se confundir aquilo que são sintomas de doença mental com sintomas da gravidez que às vezes enganam. Então, o ramo da psiquiatria perinatal, que é um ramo que está em expansão e que tem crescido muito nos últimos anos, porque, de facto, este é um campo muito importante, permite-nos uma abordagem de duas faces. Por um lado, temos uma abordagem médica, portanto, a psiquiatria como especialidade das perturbações mentais que ocorre neste momento da vida da mulher e o risco de passagem também à criança, e também como uma psicologia, digamos assim, do desenvolvimento, ou seja, que estuda esta abordagem dinâmica, este contínuo do desenvolvimento, que pode estar associado a um risco transgeracional e que, portanto, observa aquilo que vai ocorrer no recém-nascido e nos pais, que podem até já sofrer da doença mental no momento em que se tornam pais. Portanto, esta abordagem dupla é essencial para nós lidarmos com a complexidade das abordagens psiquiátricas e daquilo que se passa, não só com um objetivo que é curativo, mas também com um objetivo que muitas vezes quer de evitar e de prevenir que isto de facto venha a acontecer. E quando falamos em mãe, bebê, pai, bebê, estamos de facto a contemplar este contexto que nós chamamos um contexto diádico, portanto é dia de mãe, bebê ou pai, bebê, neste caso cuidador, bebê, para ser mais fácil. E este contexto diádico é, digamos, o núcleo destas especificidades todas de cuidados articulados na saúde mental perinatal. Salvaguardar a saúde e a qualidade desta interação é fundamental para que depois haja saúde mental a todos os níveis, não só nos pais, mas também nos bebés. E há imensos estudos nesta área e, de facto, os estudos são unânimes em mostrar que este período perinatal é, de facto, um dos maiores períodos de vulnerabilidade psicológica no que diz respeito à regulação, ou neste caso, à desregulação emocional. Os episódios depressivos são muito comuns durante a gravidez e no pós-parto. Só para termos uma ideia, as mulheres são mais propensas a apresentar doença mental grave nos 3 meses após o nascimento do que em qualquer outro período da vida delas. Portanto, só isto é problemático. E também nesta fase têm quase o dobro da possibilidade de serem hospitalizadas em serviços psiquiátricos no ano seguinte ao nascimento. Portanto, temos aqui um período de grande vulnerabilidade, onde, de facto, a saúde mental é... Exatamente. Apesar de não haver muito consenso entre período pós-parto, não é? Há investigadores que dizem 6 meses, há outros que vão até 12 meses, e de facto 12 meses é algo mais integrador e consensual. Estes 12 meses após o parto continuam a ser 12 meses de grande vulnerabilidade. E, de facto, muita coisa pode surgir neste período, que é também um período de adaptação, e, como nós sabemos, todas as adaptações podem despoltar uma crise, não é? Momentos de tensão, de alteração, e a crise por si só pode ser um fator de vulnerabilidade de doença mental. E, portanto, quando falamos em perturbações psiquiátricas nesta altura, o grande leque é o leque das alterações do humor,
portanto, representa a forma mais frequente de doença, de morbilidade após o nascimento, e dentro deste, a depressão é a perturbação perinatal mais comum. Nós costumamos dizer que temos um modelo de psicopatologia perinatal que vai incluir um contínuo que vai desde o menos grave, que são chamados os blues. Depois temos a depressão pós-parto, que pode ser originada por um blues que não é reconhecido e devidamente tratado. Geralmente os blues dão e passam, como se costuma dizer, mas há casos em que isso não acontece, e poderá, no extremo deste contínuo, originar uma psicose puerperal, um quadro pautado por delírios, alucinações, alteração do comportamento, etc., em mulheres mais vulneráveis para que isso aconteça. E, portanto, temos esta vasta gama de perturbações do humor. Só para termos uma noção, em cada 1000 nascimentos, 100 a 150 mulheres vão sofrer de uma doença depressiva e uma ou duas vão desenvolver uma psicose. Portanto, de facto, a psicose e a probabilidade disto acontecer é muito menor, mas o mesmo não acontece para os quadros depressivos. E quem fala em depressão também fala em ansiedade, porque geralmente neste período ambas coexistem, não é? Portanto, há uma grande comorbidade entre depressão e ansiedade, como vamos ver. E como eu já tinha dito, infelizmente, apesar destes grandes números, a depressão perinatal continua a ser subdiagnosticada, subtratada, e isto acontece porque muitas vezes os sintomas são atribuídos a estas mudanças normativas no período perinatal. A labilidade emocional, a irritabilidade, as náuseas constantes, etc., não é? Encara-se como normal e muitas vezes pode de facto não ser. E estes mecanismos envolvidos nesta mediação dos efeitos que no fundo são nefastos e deletérios da doença mental parental são bastante complexos e vão influenciar a saúde deste futuro ser, e estão todos interrelacionados. Portanto, temos aqui um puzzle que vai desde fatores antes do nascimento, portanto os pré-natais, que inclui a transmissão genética, as influências hormonais no útero, a exposição a drogas ou a substâncias psicoativas durante a gravidez, e a fatores após o parto, o tipo de relação entre os pais, separações, abusos, não haver relação ou interação entre pais, mães e filhos, alterações da ligação familiar, etc. Portanto, nunca estamos a falar de um momento isolado. A ajuda, o suporte que é tão importante nesta fase, não é? E ao mesmo tempo saber respeitar o momento e o espaço da mulher que se está a adaptar àquele bebê, o bebê é a mãe, e a própria imagem corporal que também da mulher altera nessa fase, continua a ser mulher apesar de mãe, e portanto é todo um misto, não é? Toda uma variedade de fatores que podem realmente alterar todo este processo, não é? Exatamente, é isso mesmo. E isto vai, inevitavelmente, também alterar a qualidade das relações e isto vai ter um impacto bastante importante sobre as crianças. Eu tinha aqui, por acaso esqueci-me de pôr entretanto, só para as pessoas irem seguindo de uma maneira mais fácil. Então, vamos aqui partilhar o ecrã, exatamente, é isto mesmo. Isto já fui falando, não é? Portanto, quando falamos de interação, estamos então a falar naquilo que muito se estuda e que muito se fala, que é a teoria da vinculação, ou seja, a qualidade da relação entre pais e filhos, esta questão do vínculo emocional.
que mais não é do que a tendência universal do ser humano para se apegar, para se vincular a um cuidador, ou seja, para buscar a proximidade com outra pessoa e para que isso o faça sentir-se seguro e que possibilite então aquilo que nós chamamos um desenvolvimento saudável. A questão é que, fruto de doença mental, muitas vezes esta vinculação não é segura, é uma vinculação insegura. E isto poderá acarretar o desenvolvimento de doença mental, possivelmente, nesta futura pessoa em desenvolvimento. E, portanto, foi proposto que os bebés têm, de facto, necessidades, desde o nascimento, de formar laços afetivos. E não é difícil imaginar que, por exemplo, uma mãe deprimida vai ter dificuldade em gerar laços afetivos, não é? E isto é bastante importante e é fundamental notar isto e agir para que não haja a quebra desta formação deste vínculo. Durante muitos anos pensou-se que o bebé era uma figura, uma entidade passiva, ou seja, que ele existia, recebia afeto, mas hoje em dia sabe-se que não. Sabemos que as capacidades, portanto, existem capacidades no feto, existem capacidades no bebé e que as crianças pequenas podem representar os comportamentos de outros e em múltiplas dimensões. Portanto, há aqui um modelo interacionista em que, não há uma relação linear de causa e efeito, mas sim há um modelo interativo e transacional em que o bebé influencia a mãe e a mãe influencia o bebé e assim se gera um vínculo seguro. E, portanto, a vinculação vai influenciar todo o desenvolvimento e saúde mental e bem-estar deste futuro ser. E nós sabemos que há muitas coisas também que acabam por influenciar esta vivência materna. Por exemplo, sabemos que durante a gravidez, a influência do diagnóstico pré-natal, que é feita, por exemplo, pela ecografia ou pela amniocentese, sabemos que quando a mãe visualiza uma ecografia ou quando recebe um resultado normal de uma amniocentese, isto aumenta a confiança materna nas suas capacidades. Vai fortalecer a relação, vai fortalecer também a relação entre a mãe e o pai, vai intensificar emoções positivas dirigidas a este ser e vai também começar a ocorrer uma imagem separada deste ser como uma entidade que vem a caminho, que é autónoma, apesar de necessitar de cuidados. O mesmo não se passa quando há um problema qualquer detectado na ecografia ou quando há uma alteração na amniocentese e, portanto, há o risco de malformações. O resultado disto vai gerar ansiedade pela futura paternidade. Muitas mães culpabilizam-se por isto, de alguma forma se sentem-se inferiorizadas e, noutros casos, aquilo que vai ocorrer é que não há esta tal visão do filho como uma entidade separada. E isto, claro, que vai ter consequências a muitos níveis. E, portanto... Doutor João, em relação mesmo à questão durante a gravidez, já da própria, quando a mãe vê e o pai pela primeira vez o seu bebê, na ecografia, acho que muitas vezes é quando cai na realidade, realmente existe aqui um ser que vai sair daqui, vai ser nosso filho, e mesmo estando tudo bem, os medos e as ansiedades, os receios e os mitos que vêm depois atrás, não é? Que agora vais deixar de dormir, porque depois ouvem estas coisas, tu vais ver, aproveita agora que vais deixar de dormir, vais deixar de ter vida própria, porque a partir daqui, isto também gera uma ansiedade antecipada, não é? Que realmente também muitas vezes não ajuda depois para o processo posterior, certo? Exatamente, não é? Aqui a questão da antecipação, em que os pais começam a formular um conjunto de hipóteses, não é? Daquilo que poderá ser e a antecipar possíveis cenários que por si só constituem stressores, não é? Portanto, são elementos que possibilitam stress e o stress por si pode ser um fator que leve depois a uma ansiedade e ao desenvolvimento também de perturbações de ansiedade que são muito comuns na gravidez. Portanto, há aqui um conjunto de influências internas e externas que vai sempre condicionar a vivência deste
período. Isso para muitas mulheres, de facto, o parto é um evento muito desejado e muito antecipado. Nós sabemos que em cerca de 50% das gravidezes isto não acontece, ou seja, não foram planeadas e um número destas, de facto, não são sequer desejadas. E mesmo quando a gravidez é desejada, pode haver ambivalência quanto a este estado, ou seja, as ansiedades relacionadas com a saúde, os medos sobre a incapacidade de lidar, principalmente se forem pais pela primeira vez, mas tudo isto é comum e tudo isto é normal e não implica o diagnóstico de uma doença mental, mas de facto só o facto de uma gravidez ocorrer, da mulher receber esta notícia, aqui já começa muita coisa, não é? Aqui já começam muitos pensamentos, muitas ruminações e ainda mais se de facto isto não estiver nos planos e não for desejado, então aí de facto as coisas podem ainda ser mais complicadas. E porque estamos a falar em emoções normativas, porque nem tudo é doença, de facto, o aumento da labilidade emocional é comum na gravidez, especialmente nas fases iniciais, e pode ser exacerbado e aumentado por alterações físicas que geralmente ocorrem nos primeiros 3 meses da gravidez. Portanto, isto é normal, as mudanças emocionais, estes ajustamentos psicológicos são perfeitamente normais, muitas vezes são alvo de alterações hormonais e é muito importante distinguir aquilo que é normal daquilo que não é. Portanto, as mães que nos ouvem que não pensem que aquilo que poderão eventualmente sentir se deve imediatamente a uma doença mental, porque de facto nem sempre é assim, na grande maioria dos casos as coisas ocorrem normalmente. Mas há digamos, grupos particulares de mulheres às quais nós temos que estar mais atentos. Geralmente mães muito jovens, solteiras, sem suporte, ou mulheres com uma experiência de maternidade muito pobre, em que elas próprias tiveram mães que não foram um bom exemplo de mãe, onde as suas necessidades não foram satisfeitas quando eram mais pequenas, ou então mães mais velhas que possam ter idealizado demasiado a gravidez e onde há muita expectativa e em que possa haver de facto alguma dificuldade nas mudanças de vida no pós-parto, ou mulheres com uma gravidez complicada que tenham tido episódios de aborto prévio ou que tenha sido uma gravidez assistida, ou então aquelas que podem requerer uma cesariana de emergência. Portanto, estes grupos de mulheres são geralmente mulheres que podem estar mais suscetíveis ao desenvolvimento de uma perturbação mental e sobre estas deve recair, de facto, um acompanhamento mais coeso. E, portanto, se há muita coisa que é normal, também importa dizer que a doença mental é normal e é comum, ok? Da mesma forma que uma mulher durante a gravidez pode desenvolver uma diabetes estacional ou uma hipertensão ou o que quer que seja, também pode desenvolver doença mental. O que não quer dizer que seja um rótulo para a vida toda. Em alguns casos isso pode ocorrer, especialmente nas mulheres que já têm história prévia, mas a doença mental pode ocorrer na gravidez e isto não tem que ser um estigma, não tem que ser um peso, não tem que ser uma fatalidade. Como eu já tinha dito, a depressão ou a perturbação depressiva é de facto a perturbação mais comum. Vulgarmente, a depressão em si ocorre mais ou menos, tem uma prevalência ao longo da vida de mais ou menos 10% da população mundial, sendo que nas mulheres geralmente esta taxa é maior, e de facto, tirando a doença cardíaca, a depressão é a doença crónica que mais afeta as mulheres. E estas apresentam uma vulnerabilidade para a depressão que se situa exatamente nos anos de período fértil, ou seja, entre os 18 e os 40 e muitos anos, e portanto não é de estranhar que quando uma mulher está grávida pode de facto ter uma perturbação depressiva, porque está na altura normal em que estas depressões, em que estas perturbações de facto ocorrem, e quem fala em depressão fala em ansiedade,
também as perturbações de ansiedade têm o seu desenvolvimento exatamente também nestes anos, entre os 18 e os 40 e muitos anos. Sem ser a depressão e a ansiedade, temos então depois as outras doenças psiquiátricas que podemos chamar de doenças psiquiátricas graves, não é? Temos a doença bipolar e a esquizofrenia, que afetam geralmente cerca de 1% da população, portanto temos aqui uma expressão que é muito mais baixa, ainda assim muito importante. Ao contrário daquilo que se pode pensar, a gravidez não oferece uma segurança ou proteção para estas doenças, portanto elas podem continuar a ocorrer, elas podem descompensar durante a gravidez, pode aumentar o risco de suicídio e pode ser necessário o internamento. Portanto, a gravidez não é um estado de graça em que nada acontece. Portanto, isto também tem que ser desmistificado e ouve-se muitas vezes, isso durante a gravidez passa, vais ver que te concentras nisso e esqueces todo o resto. Isto não é real. Okay? Portanto, não podemos minimizar de forma nenhuma aquilo que existe. E pronto, para algumas mulheres este risco pode e deve ser identificado antes de engravidarem, é por isso que é muito importante haver um seguimento e consultas de aconselhamento pré-natal, portanto, para que a mulher de facto se prepare para ser mãe, mas de facto o risco não é limitado à doença mental grave ou à mulher em si, portanto isto vai muito para além disto. E quando falamos de doença mental, não nos podemos esquecer, como eu já referi, que, ok, pode ocorrer doença mental na gravidez, mas também, em muitos casos, a doença mental já vinha de antes da gravidez. Portanto, há uma doença que é pré-existente e podemos ter uma esquizofrenia já diagnosticada, e nós sabemos que mulheres com esquizofrenia estão mais vulneráveis a engravidar de uma forma não planeada e, infelizmente, a terem menos follow-up durante a gravidez. Isto pode ter a ver com aspectos da doença em si, como também do estigma que ainda está associado à doença mental. São mulheres que habitualmente têm maiores taxas de tabagismo e, portanto, tudo isto também acarreta um problema. Há maior risco de aborto espontâneo, de morte neonatal, portanto, há aqui doenças que de facto podem condicionar bastante a gravidez. O mesmo para a doença bipolar. Geralmente, portanto, uma mulher que esteja diagnosticada com uma doença ou com uma perturbação afetiva bipolar, que é o nome correto, e que engravide, possivelmente estará naquilo que nós chamamos num tratamento de manutenção, que geralmente inclui um estabilizador do humor, e isto implica uma reavaliação da medicação, porque existem estabilizadores do humor que são teratogénicos, ou seja, que causam malformações no feto. Temos o ácido valproico, temos o lítio, a carbamazepina, portanto são fármacos que têm que ser avaliados quando se percebe que a mulher está grávida, ou avaliar a sua descontinuação quando a mulher quer engravidar, portanto são fármacos que não devem ser usados por estes riscos que de facto podem ocorrer. Mas se a mulher descobre que está grávida e está a tomar medicação de manutenção para a doença bipolar, atenção, nós não podemos parar de repente tudo, porque o que é que vai acontecer inevitavelmente? A mulher vai recair, e uma recaída durante a gravidez, talvez por toda esta complexidade, possa ser mais difícil de gerir. Portanto, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que se faz com o tratamento médico que já existe quando a mulher descobre que está grávida, o mesmo com os antidepressivos. Uma mulher que descontinua abruptamente um tratamento antidepressivo durante a gravidez tem uma probabilidade à volta dos 60% a 70% de recair. Portanto, são números muito altos para que se tomem as coisas de ânimo leve. Mas pegando novamente na depressão e na ansiedade, de facto muitas mulheres já sofrem ou já sofreram de perturbações depressivas e ansiosas antes sequer de engravidarem. E isto também é um fator de risco para que durante a gravidez haja ou uma recaída ou um agravamento do quadro. Nós sabemos que cerca de 1 em cada 10 grávidas vai experimentar uma depressão antes do parto, ok? Portanto, isto alerta-nos para que de facto
tem que haver uma vigilância. E, como eu já disse, muitas grávidas com depressão também vão experimentar ansiedade. E esta combinação gera muitos sintomas e, portanto, tem que ser diagnosticada, tem que ser tratada. Os sintomas ansiosos muitas vezes manifestam-se como irritabilidade, agitação, tensão muscular, a preocupação, dificuldades de concentração. Lá está, às vezes há aqui sintomas que se misturam com a gravidez em si, mas que quando são observados, se calhar percebe-se que já existiam antes e que então não se devem apenas à gravidez e que são um contínuo de algo que já existia e que carece novamente de um tratamento. E quando falamos de perturbações de ansiedade, há aqui um conceito que é interessante abordar e que é o conceito de tocofobia. Ou seja, é o medo do parto ou do trabalho de parto. Isto ocorre em algumas mulheres, pode surgir antes sequer da gravidez ou muitas vezes ocorre durante a primeira gravidez, porque de facto o momento do parto tem muitos fantasmas à volta. Se vou sofrer, se vai correr bem, se vai ser parto normal ou por cesariana, se vou ficar com lesões de episiotomia, etc, 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 não é? Portanto, há aqui muita coisa à volta e pode-se desenvolver este medo fóbico do momento do parto. Quando ele surge já numa segunda ou numa terceira gravidez, geralmente ele é secundário às experiências de outras gravidezes que não correram assim tão bem, portanto quando se faz a avaliação de uma grávida, é importante perceber o que é que já aconteceu para trás que possa estar a influenciar a vivência do agora. Esta tocofobia foi descrita já no início do século XXI e muitas vezes pode ser um sintoma de depressão, ok? Ou de ansiedade. Pode estar associado também a experiências de abuso sexual na infância ou outro tipo de abuso, portanto são coisas que têm que ser investigadas e se a mulher não quiser ter um parto vaginal, deve ser de alguma forma valorizado isto para não aumentarmos de uma forma indevida a ansiedade, portanto se o parto puder ocorrer por cesariana, pois então que isso aconteça para, de facto, minimizarmos este sofrimento que a mulher possa ter relativamente ao momento do parto. Estas situações, infelizmente, não são assim tão valorizadas e acho que a formação dos médicos, dos ginecologia e obstetrícia, se calhar deveria a parte da saúde mental ser mais explorada porque não é valorizada e tenta-se sempre incentivar o parto natural, com certeza que terá vantagens para o bebê, com certeza, e algumas que apresentam com faz todo sentido, mas realmente esta parte emocional da mulher também deveria ser mais olhada, mais valorizada, mais vista, não é? E realmente dar essa possibilidade e aí já iríamos com certeza reduzir a ansiedade para um nível bastante mais baixo, não é? Exatamente. E portanto, se a tocofobia secundária pode ser originada por experiências adversas em gravidezes anteriores, isto leva-nos a uma outra questão que é interessante de abordar, que é a questão do trauma no parto. Okay? É de facto uma questão relevante que muitas vezes é minimizada. Em vez de parto está Porto, okay? foi um erro. Também há trauma no Porto, não é? Mas neste caso é no parto. O trauma do parto pode ser descrito como o dano ou ameaça de dano ou de morte para a mãe ou para o bebê à nascença, e muitas mulheres de facto podem sentir a sua experiência de gravidez e de parto como um trauma, e isto pode ser resultado das intervenções, do tipo de parto ou do cuidado e assistência e tratamento que recebem. E mesmo as mulheres que têm partos normais, sem qualquer tipo de intervenção, mesmo assim
podem interpretar este momento como um momento traumático. E, de facto, o parto pode ser um acontecimento muito estressante, tão estressante ao ponto de poder desencadear uma verdadeira perturbação de stress pós-traumático, em que as mulheres depois têm flashbacks, têm pesadelos, têm sintomas autonómicos que são causados pela memória do parto ou pela possibilidade de vir a ter um novo parto. Estima-se que a percentagem anda à volta dos 6%, 2 a 6%, portanto ainda é uma percentagem também considerável. Há mulheres que têm mais risco para isto, nomeadamente as que estão a ser mães pela primeira vez, ou com um parto que seja prematuro, em que o parto tenha muita intervenção obstétrica, ou que haja uma separação muito abrupta do recém-nascido, ou que sintam que não estão a receber o tratamento devido. Portanto, tudo isto pode gerar, de facto, aqui uma perturbação de stress pós-traumático. E isto traz um enorme sofrimento psicológico e vai afetar a relação da mãe com o bebê, com o parceiro, com a família, com os amigos, com toda a gente. Aquilo que nós sabemos é que as mães que sofrem de perturbação de stress pós-traumático vão lembrar e vão reviver continuamente o nascimento através de memórias e de pesadelos durante semanas a meses, vão sentir-se mais desligadas, mais alienadas do seu bebê e da realidade. Vão ter muita necessidade, às vezes, de falar sobre este assunto e de procurar informação, vão se sentir zangadas com os profissionais e vão ter a sua experiência de maternidade muito afetada. E ao terem uma experiência de maternidade muito afetada, vão se sentir mais desconectadas dos seus filhos, delas próprias. Isto pode também pôr em causa a própria sexualidade da mulher, a possibilidade de vir a ter mais filhos. Portanto, são quadros que infelizmente ocorrem e que também devem ser considerados. A depressão pós-parto, e que é de facto aqui talvez seja o tema mais estudado sobre, dentro da gravidez. Há imensos estudos sobre depressão pós-parto, ao contrário, por exemplo, da ansiedade pós-parto, mas de facto é o grande modelo de psicopatologia, é a depressão. E a depressão materna não é uma coisa simples. Há vários estudos sobre este tema e alguns estudos concluíram que a principal causa de morte materna nos 12 meses após o parto é o suicídio. Okay? E isto é problemático. A depressão mata, ok? E, portanto, pode levar ao suicídio das mães. Dentro destes estudos sobre depressão pós-parto, há um estudo que ficou conhecido pela chamada regra dos 3/3 e que diz que 1/3 das mães teve doença antes do parto, no outro terço a depressão ocorre no primeiro mês pós-parto e o restante terço vai ter um episódio que vai começar entre o segundo mês e o 12º mês após o parto. Temos aqui estas temporalidades onde é mais comum surgirem estes quadros. E, uma vez mais, há mulheres que já têm doença prévia e nós sabemos que cerca de mais ou menos 2 a 10% das mulheres já se encontram a tomar antidepressivos na altura em que vão engravidar. E, portanto, estas mulheres, infelizmente, e muitas vezes por conselho errado e por desconhecimento, vão descontinuar o tratamento sem consulta médica e isto vai colocá-las em risco de recaída e esta recaída também pode resultar naquilo que já falei, num suicídio. E, portanto, a história passada de depressão é um dos fatores preditivos mais importantes e mais fortes de depressão perinatal e de depressão pós-parto. E
Geralmente estas mulheres têm um traço de personalidade que tem sido estudado e que é o perfeccionismo. Ou seja, são mulheres que têm medo de cometer erros e este perfeccionismo sabe-se que aumenta em cerca de 4 vezes o risco de ter depressão pós-parto. Portanto, aqui os traços de personalidade das mães também influenciam bastante a vivência de doenças mentais. Se isto já ocorre fora da gravidez, portanto, a gravidez também não será uma exceção. E, portanto, a depressão pós-parto pode gerar muita coisa. Pode gerar ambivalência, pode gerar uma perda da própria identidade, pode gerar dificuldades com a imagem corporal e também dificuldades com a amamentação, que é outra questão muito importante. E só para dar aqui uma chega que dentro da depressão pós-parto é muito importante então de fazer o diagnóstico diferencial com aquilo que eu já referi que são os baby blues. Os baby blues atingem cerca de 80% das mães, portanto é algo normal, é mais leve, são reações comuns, passageiras e que advêm das alterações hormonais, ocorrem mais ou menos nos primeiros 3 dias e podem ir até o 7º, 10º dia e basicamente são pautadas por uma grande labilidade emocional e um choro fácil, portanto, em que a mulher chora e não sabe porque é que está a chorar. Portanto, esta ideia da grávida muito chorona no pós-parto, já não é grávida, já é mãe, portanto, tem muito a ver com os baby blues. E, portanto, não requer nenhum tratamento especializado, apenas uma observação e um acompanhamento, porque são quadros reversíveis. Agora, é preciso ter atenção que os baby blues são um fator de risco para o desenvolvimento de depressão pós-parto. E, portanto, tem efetivamente que ser contemplado e que ser cuidadosamente observado. E, portanto, mães deprimidas vão achar os seus bebés mais aborrecidos, vão julgar-se elas próprias de forma mais dura, vão ficar facilmente irritáveis, têm maior risco de negligenciarem o seu bebê, muitas vezes param de amamentar mais cedo ou nem sequer amamentam e têm mais idas às urgências psiquiátricas. E tudo isto vai, de facto, novamente afetar aquilo que nós já falamos, que é o vínculo e a vinculação segura. Exato. Também não há o lado contrário, que é a mulher que depois não deixa que ninguém toque no bebê, porque ela passa a achar que é a única cuidadora possível para aquele bebê, porque mais ninguém sabe cuidar dele e acaba por quase criar ali um vínculo de alguma forma disfuncional, não é? Também acaba por ser nessa fase muito comum. Isso de facto ocorre em algumas mães, este fechar em que só existe ela e o bebê. Há muita coisa que pode condicionar isso, não é? Uma gravidez muito desejada ou uma relação conjugal que não seja funcional e que a mulher se vire para o bebê, uma história de vida também pautada por alguma negligência materna em que este bebê representa aquilo que não teve e, portanto, que vai ser dado. Portanto, há aqui várias coisas que podem condicionar este comportamento, mas um deles também tem a ver com as perturbações de ansiedade e tem a ver com aquilo que se chama da morte súbita do recém-nascido, que faz com que muitas mães fiquem numa vigilância constante, que muitas vezes até é mais noturna, de que o bebê morra ou que lhe aconteça alguma coisa que leva à morte. E isto muitas vezes leva a uma incapacidade de se separar do bebê. Ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, só ela é que está ali constantemente a ver se o bebê está vivo e se tem tudo aquilo que necessita. Muitas vezes tem a ver também com este medo. A ansiedade, como eu já disse, infelizmente não é tão estudada como a depressão, mas nós sabemos perfeitamente que ela ocorre. Às vezes até é uma das primeiras apresentações em ansiedade e pode ocorrer ansiedade generalizada, podem existir ataques de pânico que condicionam bastante a vivência da gravidez e do pós-parto, e a percentagem de perturbações de ansiedade é alta durante a gravidez, ronda mais ou menos os 21%, portanto é uma percentagem bastante alta e que muitas vezes, como eu já referi, surge associado aos quadros depressivos. Portanto,
Passando um pouco à frente, porque também é importante falarmos de amamentação, que é o outro momento bastante relevante da vida da mulher e do gerar este vínculo entre mãe e bebé que muitas vezes ocorre através da amamentação. Tanto que é das primeiras coisas que se estimula que a mulher faça é, de facto, amamentar. A amamentação está recomendada em exclusivo durante os 6 meses iniciais, e depois havendo a introdução de outros alimentos, mas deverá ser mantida depois de forma parcial até aos 2 anos ou mais, se for possível. E nós sabemos que há muitas vantagens em amamentar. Vai melhorar o sistema imunológico do bebê, tem um mecanismo anti-inflamatório, possibilita o desenvolvimento intelectual, afetivo, social, etc. E acarreta menos riscos de doenças. Pronto. Portanto, há realmente muitos benefícios em amamentar e o foco também é porque favorece a vinculação. E, de facto, nós até devemos pensar na amamentação como um tratamento, muitas vezes. E, portanto, contraindicar, retirar ou dificultar o aleitamento materno sem motivo é uma grande irresponsabilidade. Não é por a mulher estar a cumprir um tratamento ou por estar com um quadro depressivo ou por estar com um quadro psicótico que não deve amamentar. Isto é errado, ok? E, portanto, estamos a retirar a possibilidade de uma mãe de se vincular. E isto não pode ser feito porque isto vai ter consequências a longo prazo. Claro que a mãe tem que ser avaliada, nós sabemos que nenhuma medicação está aconselhada em nível A para ser aplicada durante o aleitamento e na gestação, mas há medicações que são relativamente seguras, especialmente aquelas que não têm grandes concentrações depois no leite materno. Portanto, é possível ter um quadro depressivo, estar a ser medicada e continuar a amamentar. Portanto, cuidado com aquilo que se faz durante a amamentação. Claro que temos que manter, neste caso, uma vigilância da mãe e do bebê também para avaliar efeitos secundários de uma possível medicação no bebê, se há mais sonolência, se há mais irritabilidade, etc. Quando falamos de abordagens e de tratamento, não há só a medicação, obviamente, até porque as intervenções psicoterapêuticas são o gold standard na gravidez e no pós-parto e são, de facto, aconselhadas. Aquela que tem mais estudos é talvez a psicoterapia interpessoal, portanto que se baseia nas relações e no fortalecimento da rede de relações. Também há estudos na psicoterapia cognitivo-comportamental. Já vai havendo alguns estudos naquilo que nós chamamos as terapias de terceira geração, baseadas em mindfulness, esta questão do desenvolvimento da aceitação, da compaixão, da observação, são muito importantes também nesta altura para que a mulher se dê a possibilidade ela própria de observar o que está a sentir, a forma como está a fazer. Isto ajuda também a fortalecer a vinculação. Portanto, há aqui muitas abordagens psicoterapêuticas que devem ser usadas, muitas vezes de forma concomitante também com a medicação, mas o uso de uma não anula o uso da outra, portanto, de facto, elas são muito importantes. Até há um estudo interessante que mostra isto que eu vou passar aqui, que é de facto a técnica psicoterapêutica interessa pouco, portanto, grande parte do efeito deve-se a outras causas, portanto, só 15% tem a ver com a técnica que se usa. Portanto, há aqui muita outra coisa que intervém neste aspecto mais psicoterapêutico e o essencial é o desenvolvimento de uma relação terapêutica, portanto, o vínculo entre a mãe, a grávida e o psicoterapeuta, isso será de facto o denominador comum do sucesso. Estamos a falar de mães, o nosso tempo está, de alguma forma, a chegar ao fim, mas também existem pais, não é? E muitas vezes esta figura é algo negligenciada durante a gravidez. Mas nós sabemos que
depressão paterna ou parental também ocorre e anda à volta dos 8%, ok? Portanto, e que muitas vezes são condicionadas pela depressão materna, portanto, é um problema. Temos uma mãe deprimida e um pai que também deprime. E agora? Não. E agora? E Agora eu agora? pergunto para o Dr. João. Portanto, os maridos, os pais, os companheiros também têm que ser incluídos nesta abordagem, nesta observação das mães, porque eles também importam e também eles podem apresentar doença mental, o que também vai desestruturar este vínculo. Uma vez mais, a depressão e a ansiedade no homem também são comuns, também surgem geralmente de forma associada e há novamente um grupo de risco, geralmente são homens que já têm ou tiveram depressões no passado, homens com um neuroticismo mais acentuado, homens que têm perturbações de pânico ou de ansiedade, ou com nível educacional mais baixo, ou com rendimento mais baixo. Portanto, geralmente estes grupos têm um maior risco para o desenvolvimento destes quadros. E dentro das perturbações mentais dos pais, há uma coisa interessante de falar, que é o síndrome de Covad, que muitas vezes já foi retratado em filmes e em livros, e que tem a ver com aquilo que nós chamamos da gravidez por simpatia, ou seja, aqueles pais que também desenvolvem sintomas próprios da gravidez na mulher, em que eles próprios também os apresentam. É um quadro que pode ocorrer, que muitas vezes está associado a uma depressão paterna não diagnosticada, ok? Com altos níveis de ansiedade, de preocupação, de ruminação, em que os homens começam a somatizar e que também tem que ser diagnosticado e tem que ser atempadamente intervencionada. E que, portanto, geralmente pode ocorrer durante a gravidez ou mais no fim, também pode ocorrer no parto ou no pós-parto, portanto o homem pode ir apresentando os mesmos sintomas que a mulher apresenta, às vezes há casos descritos em que o próprio homem também começa a produzir leite, ok, isto tem a ver com alterações hormonais, e isto tudo para dizer que como... Até a dor ciática que a mulher tem, não é? Eles também... Exatamente. Colocam-se a posição, até a gente coloca a posição no espelho, não é? Colocarem-se em posição para suportar o peso da barriga, não é? Muito interessante. Exatamente. E, portanto, se falamos muito de saúde mental materna, fala-se muito pouco de saúde mental paterna. E a saúde mental do homem também importa muito. E se a saúde mental em si já é um campo muito silencioso, quando falamos dos homens, acho que ainda se torna mais silenciosa por um estigma ainda mais agravado. Portanto, a avaliação tem que contemplar sempre o pai, a mãe e todo este sistema, porque de facto a doença mental pode surgir por muitas vias e por muitas brechas. Uhum. Em termos de psiquiatria perinatal, o grosso acho que está assim apresentado. Não sei se há alguma questão das pessoas que nos estão a assistir, alguma dúvida que gostassem que fosse esclarecida. Neste momento podemos abrir aqui um momento de dúvidas ou de partilhas. Seria interessante se alguém quisesse partilhar connosco alguma experiência ou quisesse realmente também tirar alguma dúvida. Mas enquanto isso eu posso também colocar aqui uma questão. Depois temos o prolongar, falamos de até um ano, mas depois algumas situações prolongam-se, não é? Sobretudo quando há traumatismos graves, e eu acompanho algumas situações, e muitas delas bastante preocupantes, ou com sequelas graves, e passados 4 anos da criança nascer, e que já temos um menino saudável, mas temos uma mãe deprimida e devastada com esta situação, com uma alteração na sua imagem
corporal, na sua função como mulher, como mãe, como elemento da sociedade. E é importante perceber isto, não é? Quer dizer, porque temos alguém que teve um filho que supostamente devia ser o momento mais bonito da sua vida e de repente vê a sua vida completamente alterada na sua imagem, na sua função como mãe, como mulher, como profissional, porque até nisso também teve que alterar a sua profissão pela condição que ficou. São raros, é óbvio que não há tantos casos como isso, mas existem estes casos, não é? Sim. E até há uma outra coisa que... Acompanhados, não são encaminhados, nem acompanhados, eles são acompanhados que acabam por ir procurar. Sua iniciativa, não há um encaminhamento dos médicos que acompanham estas pessoas, não é? Estas mulheres. Sim. E dentro dessa questão, não é, de quadros que se podem manter mesmo além deste período que está definido para o pós-parto, há uma outra questão que eu não abordei, mas que não pode ser esquecida, que é o luto dos nados mortos ou dos abortos que ocorrem durante a gravidez. E isto pode marcar bastante uma mulher. Okay? E pode ser um luto, muitas vezes, que é patológico, que é prolongado, especialmente se houver muita expectativa, se houver muita culpabilização, se tiver sido um parto difícil, ou muitas vezes o bebê até nasce vivo, mas depois morre na incubadora ou morre de morte súbita. Portanto, isto muitas vezes ocorre e também gera depois estes quadros. Sim, é complicado. E isto realmente pensando também numa perspectiva, e aquilo que falou que foi muito importante e que acho que o abandonar a medicação durante a gestação sem qualquer acompanhamento médico ao fazer, não é? E no pós-parto também achar que eu quero amamentar, não posso tomar medicação, isto depois também, a ansiedade que isto depois também gera, quer dizer, e a própria sociedade depois também não está educada para isso, realmente acabam por muitas das vezes não ser só uma iniciativa da pessoa, mas também de quem a rodeia, vais tomar essas coisas, e depois se calhar vai afetar o bebê, ou se calhar o bebê depois vai ter problemas, e depois, mais tarde, o bebê ou uma criança, já como criança, até tem alguma alteração, mas provavelmente já iria ter de qualquer forma, e a mãe sente-se muito culpada e estes desenvolvimentos começam muito atrás. E depois há aqui uma outra questão, que é, além de parar a medicação, muitas vezes optam por suplementos naturais, e isto também é um risco, porque suplementação natural é a ingestão de substâncias ativas, ok? E também afetam o bebê, também passam pela placenta, muitas vezes com efeitos hepáticos graves, portanto, não só para a mãe como para o bebê. Um exemplo muito simples é a valeriana. A valeriana que muitas grávidas tomam, os estudos não são consensuais relativamente à valeriana. Ou seja, pode haver algum risco na toma da valeriana, da mesma forma que há com a toma de um antidepressivo. E, em termos de eficácia terapêutica, não é comparável, não é? Portanto, se estivermos a falar de uma verdadeira perturbação depressiva ou de ansiedade, um inibidor da recaptação da serotonina é o gold standard, é aquilo que se deve usar, e, portanto, não há motivo para não o fazer só porque a mulher está grávida. Claro. Acho que foi bastante esclarecedor o nosso webinar, o nosso primeiro webinar. Não tivemos assim uma questão que nos foi colocada, portanto acho que se ficou um bocadinho em cada ponto importante da fase, e uma importante também tem a ver com a parte interna que se fala tão pouco, e da ansiedade, e acho que todos estes processos da saúde mental que é tão desvalorizada, isso acho que podemos dar por terminado, mas não sei se quer deixar alguma mensagem, alguma... Claro que se existirem dúvidas, não é? Nós estamos disponíveis no ID para todas as dúvidas, não é? Através das nossas consultas, para acompanharmos também as mamães e as futuras mamães. Portanto, qualquer dúvida que surja, nós também estamos disponíveis para isso.
Claro que estamos numa equipa à sua espera. Exatamente. Desenvolvimento em forma de sorriso, não é? Exatamente. Bem, doutor João, obrigadíssima Obrigado. por este bocadinho, foi muito importante. E encontramos-nos então em breve. Uma boa noite. Uma boa noite e um bom Natal. Boas festas. Muito Boa obrigada. festa. Obrigado. Obrigada.